Antes de prosseguir com esse vídeo, uma informação importante, hein? Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Orfan, tô aqui com ela. A taça da Conmebol Libertadores, a glória eterna, o Flamengo se aproximando do duelo mais importante da temporada até agora, Flamengo e Cruzeiro, jogo de ida das oitavas de final da Conmebol Libertadores, na próxima quarta-feira no Mineirão, e o assunto não pode ser outro a não ser Luiz Henrique, né? O Flamengo tentando avançar na contratação do Luiz Henrique e tentando inscrever o jogador a tempo de enfrentar o Cruzeiro nesses jogos da Libertadores. Não é fácil, as inscrições terminam às 6 da tarde dessa sexta-feira, de hoje na verdade, então não é fácil. Mas o técnico da equipe do Zenit, o Serguei Semak, falou um pouquinho sobre a situação do jogador Luiz Henrique, alvo do Flamengo. Ele falou o seguinte, abre aspas: não há nenhuma especificidade sobre o Luiz Henrique. Qualquer jogador pode sair, em princípio, sob as condições apropriadas, se essa proposta agradar ao clube e ao próprio jogador. Quanto ao Luiz Henrique, ele está ganhando forma, embora por enquanto seu ritmo de ganho de forma seja um pouco mais lento do que o do Douglas. Mas o Luiz é um jogador importante para nós, que no final da temporada passada marcou os gols muito importantes e acho que ele ganhará suas melhores condições através dos jogos. Então, ele não fala diretamente sobre a saída do Luiz Henrique, mas fala que se for uma proposta vantajosa para o Zenit e para o jogador, que ele pode sim se transferir. E o Flamengo corre quanto tempo para tentar inscrever o jogador a tempo dele participar das oitavas de final da Conmebol Libertadores. Lembrando que mesmo caso o Flamengo não consiga inscrevê-lo nessa sexta-feira, o jogador poderia ser inscrito caso o Flamengo avance no Cruzeiro. Se o Flamengo for para as quartas de final, abre uma nova janela de inscrições e aí sim o Luiz Henrique poderia ser inscrito para participar da Conmebol Libertadores, tá bom? Então é isso, fiquem com o Paparazzo Rubro-Negro trazendo as principais notícias do dia do Mengão e depois, logo no finzinho, um pouco do que rolou no evento aqui na Gávea, apresentado pela Flávia da Justa, falando sobre as novidades aí institucionais do Clube de Regatas do Flamengo. E ó, esse ano vamos buscar mais uma, hein? Tamo junto! Meus amigos, sabe por que eu não tinha acreditado quando soltaram que tinha avançado o Luiz Henrique? Eu não tinha acreditado porque eu sabia que negociar com o Zenit seria praticamente impossível. Que os russos não flexibilizam, que os russos não aceitam diminuir o valor que eles pedem, que eles são ótimos negociantes. Eu sou de família de origem russa, eu sei exatamente como funciona, tá? São ótimos negociantes. Então, eu vou falar para vocês, é muito difícil que o Flamengo contrate o Luiz Henrique. A informação da Raíza Simplício, ela diz o seguinte, tá? Que o Zenit esperava receber até ontem uma proposta oficial do Flamengo de 30 milhões de euros, mais 5 milhões de bônus por Luiz Henrique. No entanto, a oferta ainda não foi enviada. Não foi enviada porque o Flamengo não vai chegar no valor que eles querem. A proposta no papel timbrado e tudo mais não vai chegar. O Flamengo não chegou no valor que eles querem. Tá? A Raiz ainda continua. Os russos já teriam dado o sinal verde para esses valores e aceitaram o parcelamento, o pagamento em parcelamento de até 3 anos. Tá? Mesmo após inicialmente exigirem receber a maior parte da quantia à vista. A flexibilização aconteceu por conta da boa relação com o staff do jogador. A gente já tinha falado disso, que eles têm um acordo lá, entendimento, eles é que estão ajudando o Flamengo, né, nessa questão da negociação, por isso teve a reunião que a gente flagrou e tudo mais, só que o Flamengo não está chegando no valor que eles querem. Vamos lá, a demora do Flamengo em formalizar a proposta pode irritar o Zenit e fazer o clube rever as condições de negociação, ou seja, aí vai dificultar ainda mais, e aí o negócio não acontece mesmo, esquece, e parte para outra e tudo mais. Né? Quero ver se o Flamengo vai ter o plano C, plano D, plano E, porque, infelizmente, para pagar A questão é o seguinte, você quer contratação grande, quer fazer estardalhaço, não quer contratar jogador pontual, de scout, como era o planejamento, você vai estar sujeito a isso. Os caras pedirem muito. Como o Flamengo pede muito por Everton Araújo, Pedro, Léo Pereira, o Flamengo não aceita vender. Ué, os caras fazem a mesma coisa. O Flamengo não abaixou a multa do Gerson para 25 milhões de euros, porque queria à vista o valor, e o Zenit queria pagar parcelado, queria pagar os 28 até parcelado, o Flamengo preferiu receber 25 à vista. O Flamengo não fez isso, cada um faz o que quer com o seu ativo, né? Em apuração da nossa equipe, olha essa informação aqui.
Fonte ligada à diretoria do Flamengo afirma que a informação sobre o pagamento parcelado procede. Dizem que a exigência é de 35 milhões de euros fixos e não 30. O Flamengo dizendo isso, fonte ligada ao Flamengo. Com a possibilidade de pagamento em parcelas sendo até 3 anos. Ok. E o clube diz, né, a fonte ligada ao clube diz que os russos também pedem mais 5 milhões de bônus, totalizando 40 milhões de euros, quase o valor do Paquetá. Então, meus amigos, olha só, o Flamengo não vai chegar nesse valor de 40 milhões de euros possíveis, tá? A informação é essa, já passei para vocês. 35 é o que o Flamengo fala, tá? Tem uma guerra de narrativas. Tem o que o Flamengo, a fonte ligada ao Flamengo fala, que o Flamengo chegaria a 30 mais 5 no máximo e que eles querem 35 mais 5, chegando perto do valor do Paquetá, que são 40 milhões de euros, né, Otto? É muito dinheiro, né, Otto? É muito dinheiro, né? É quase o valor do Paquetá de novo. Mas esse aí eu acho que por ser mais jovem, né, e tal, esse aí valia muito. Esse aí valia muito, tá? E teria até a possibilidade de revenda depois, que eu acho até que não é o caso do Flamengo, que quer utilizar o jogador. Agora, 40 milhões de euros, sendo 35 fixos mais 5 de bônus, o Flamengo não pretende chegar nesse valor total. A Raíza trouxe que, na verdade, são 35, tá? São 35 milhões de euros, 30 mais 5, e os 30 pode parcelar em 3 anos. Ela trouxe essa informação. Então, fonte ligada ao Flamengo diz que são 35 mais 5 e que o Flamengo não vai chegar nesse valor. A proposta realmente não vai chegar. Não vai chegar, tá? Não vem mais, tá? A proposta não vai chegar. Nesse valor, tá? Se realmente for essa questão de 35 mais 5, não vai chegar. E mesmo assim, se estão falando que eles pediram isso, e mesmo que não seja, vamos dizer que não seja, que não chegaram nesse valor todo de 40 milhões, mas fonte ligada à diretoria está dizendo que está nessa casa. Já é uma forma de estar dizendo que nós não vamos chegar no valor que eles estão pedindo. Então esquece até a questão de valores. A informação é, não vamos chegar no valor que eles estão pedindo. O Flamengo não pretende chegar a esse valor total. Tem essa confirmação dessa fonte aqui. A fonte afirma que o clube não tem esse valor e afetaria muito o caixa. Então, cara, olha só. É melhor. Faz o seguinte. Alô, José Boto. Vocês não vão conseguir contratar, não tem dinheiro em caixa. Alô, BAP, vocês não têm dinheiro em caixa. Falaram que ia liberar, tirar o escorpião do bolso, que ia liberar para contratar, então não tem. Faz logo o scout, assina logo hoje com 3 jogadores, michuruca, mais barato, o que for. Pra compor elenco, o que for. Fizeram o scout, fizeram bem feito, conseguiram fazer, foram na Argentina, passearam, encontraram. Faz o seguinte agora. Pega esses jogadores que vocês conseguiram aí, inscreve hoje, bota pra treinar pra pelo menos jogar o segundo jogo. O primeiro jogo não vai ter condição, né? Não vai estar entrosado, já perdeu. O BAP falou em 2024 que o maior erro daquela gestão foi demorar a contratar na janela, que os outros clubes já começaram a janela no dia 17. No dia que abriu a janela, já começaram com um jogador contratado, e jogador treinando e jogando. Então, não conseguiram fazer isso, de abrir a janela, porque estavam tentando contratar os medalhões, para já chegar com 1 medalhão e 2 jogadores mais baratos e não ter reclamação. Faz o seguinte, esquece isso. Não olha a rede social, contrata, anuncia, sai da rede social e esquece a porrada que vai tomar. Meus amigos, olha só, liguei pra Raíza Simplício, ela tá na ligação aqui comigo. Ô, Rai, seguinte, cara, belíssima apuração sua. Eu fui tentar saber com informação também com fonte ligada à diretoria, que falou que não vai chegar no valor que eles estão pedindo. Se não vai chegar no valor, você tem umas informações aí importantes. O jogador já estava esperando tudo para viajar. Vai ficar um clima péssimo, né? A chance de vir é mínima, né, agora? Cara, se o Flamengo não colocar o que o Zenit determinou, porque assim, a apuração que eu tenho as conversas aconteceram, o Zenit definiu 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, totalizando 35 milhões de euros. Inicialmente, o Zenit queria boa parte desse valor à vista, mas pelo bom relacionamento que tem lá o staff do Luiz Henrique com o Zenit, que sempre fazem negócios lá envolvendo o Zenit, não só o Luiz Henrique, mas vários outros negócios eles fizeram o Wendel, fizeram o próprio Gerson, enfim, o Zenit topou flexibilizar e topou um parcelamento em 3 anos. A informação que eu tenho é essa também, só que o Flamengo diz que fonte ligada ao Flamengo, não o Flamengo oficialmente, diz que o valor é 40 e não 35, só que eu não tô conseguindo, não tá batendo, entendeu? Não tá batendo. De qualquer forma, né,
você tem a mesma informação que eu tive, que eles aceitaram parcelamento de 35 em 3 anos, né? Então eu tive essa informação. Parcelamento do valor, não, eu não tenho o valor final deles, eu tenho que eles aceitam o parcelamento do fixo, por exemplo, tá? O Flamengo, fonte ligada ao Flamengo, afirma que esse fixo é 35 mais 5 de bônus. A sua informação é que são 30 mais 5. De qualquer forma, essa fonte ligada ao Flamengo diz: o Flamengo não vai chegar no valor que eles querem de fixo. Então, acabou. Se não vai chegar no valor, acabou. Eles estavam esperando a oferta formalizada no papel timbrado ontem. Inclusive, me falaram, olha, o jogador, se a oferta chegasse, o jogador já poderia até, o Zenit dando ok, já poderia ter viajado ontem pro Brasil. Porque antes da Copa do Mundo, ele já tinha entregado apartamento, já tinha entregado carro, enfim. Ele já tá esperando uma transferência. Ou seja, ia dar tempo de até treinar, né? Ia dar tempo de treinar, fazer as coisas, era tudo que o Flamengo precisava. A documentação é mais rápida, exatamente. Só que o que me passaram foi o seguinte, o BAP não autorizou ainda enviar essa oferta, porque no entendimento lá do BAP, né, nesse momento, esses moldes é bem acima do que o Flamengo pode fazer nesse momento. Foi exatamente, a gente está com a mesma informação que o BAP falou que vai atrapalhar o fluxo de caixa. O Flamengo não tem como pagar isso aí. Então, mais uma vez, volto a dizer, assume que não vai ter dinheiro para contratar caro, anuncia hoje 3 contratações de scout, assina o contrato, bota para treinar e tenta treinar os jogadores pro jogo de volta da Libertadores. Você estava falando que o seguidor botou aí no comentário, né? Será que o Flamengo está esperando o resultado diante do Cruzeiro para poder fazer o investimento? Levantou essa bola. Cara, não adianta esperar, né? Porque foi o que me falaram. O Zenit, do jeito que ele acordou uma coisa, tava esperando o documento. Se o documento não chegar, eles vão enrolar e vai babar, entendeu? Eu acho que não tá esperando, não. Mas eu acho que faz sentido isso que ele falou, o seguinte: se ganhar, vamos assim mesmo. Se perder, não vale mais contratar porque já tá fora da Libertadores. Então eles vão usar isso aí também como uma muleta, vamos dizer assim, né? Essa que vai ser a questão. Agora, eu volto a dizer, é tão mais fácil assumir, não contratou o Andri lá, não contratou o próprio José Boto, alegando que era para fazer scout, para contratar jogadores aí, encontrar jogadores interessantes no mercado sul-americano ou europeu e jogadores que tivessem um preço menor e fossem jovens. Exatamente. Chegou a hora. Isso, né? Chegou a hora de fazer isso aí. Mas tem números ruins, a torcida vai reclamar. Eu falei, não entra na rede social, esquece. Para de entrar em rede social então, pô. Não se pauta por rede social. Vai lá, contrata, faz que nem o Botafogo fez, contratou, babau, tchau. Entendeu? É isso. Com certeza. Valeu, amiga. Parabéns aí pela apuração. Aí, e é isso. Por mais que eles falem de valores diferentes, eu acredito muito na sua informação e faz sentido que eles não vão chegar no valor que estão pedindo. E aí acabou, não mandaram a proposta enquanto estavam esperando e os caras não vão flexibilizar mais. Eu, sinceramente, acho muito difícil. É uma pena, porque o jogador já estava esperando para viajar, ia dar tempo de fazer tudo, né? E, de repente, jogar até o segundo jogo, não digo o primeiro, mas o segundo jogo. Mas agora, não vem mais, aquele famoso ele não vem mais. Tá bom. Um beijão, amiga. Fica com Deus. Valeu, querido. Um beijo. Tchau, tchau. É isso. Raíza Simplício, a gente falando sobre essa situação aí de Luiz Henrique, e vocês acompanharam a realidade do que está acontecendo. O Flamengo não deve chegar no valor, então é melhor esquecer, parar com esse assunto e agora ficar apurando para ver quem são esses jogadores mais jovens que o Flamengo vai contratar, se é que vai dar tempo, se dá tempo para essas oitavas da Libertadores, se vai ficar só para as quartas. É uma pena, né? É uma pena o Flamengo perdendo tempo, perdendo o timing, né, para contratar.